Fala galera, então chegamos aqui ao 10º episódio de Fear the Walking Dead. Simplesmente não consegui fazer a crítica antes, eu assisti o episódio logo pela manhã, mas não consegui gravar antes. Estamos aqui então para falar da penúltima semana que a gente tem dessa série, que é a primeira spin-off do universo The Walking Dead. Por quê? Lembrando que na próxima semana a gente vai ver a conclusão já dessa série. Ah, mas não eram 12 episódios? Sim, continuam sendo 12 episódios, só que a gente vai ver o 11 e o 12 juntos no próximo domingo. Então galera, se preparem que a história e a saga da família Clark encerra no próximo domingo e tudo mais. Antes de começar a crítica aqui, ó, pô galera, já curte o vídeo, já assina o canal, dá aquela mega ajuda porque não custa nada, dá o like, que ajuda demais aqui o canal da Take, você não tem noção do quanto que ajuda aqui o canal. Já tô aqui, ó, vocês estão vendo que tô aqui com meu paninho, porque quando a gente fala dessa nossa série, né, eletrocardiograma do universo The Walking Dead, sempre tem que estar acompanhado com um paninho aqui, cara, porque tem várias coisas, várias incongruências na relação do roteiro, narrativa, o que acontece, o personagem vai, volta, reboot, retcon, um monte de coisa, entendeu? E galera, pô, eu acho que esse episódio aqui, ele acerta primeiramente numa questão de ritmo. O ritmo desse episódio, ele funciona muito bem. Ele coloca vários núcleos acontecendo ao mesmo tempo, ele apresenta praticamente todos os personagens principais ali tendo uma participação, tendo uma relevância que talvez seja o mais importante do que apenas apresentar os núcleos. Os personagens têm uma relevância. A gente vê entrando novamente, né, em toda essa questão final aqui, Daniel e Luciana, que aparentemente estavam mais de lado. A gente tem o retorno já de Sherry, Dwight e June diretamente já em tudo que vai acontecer. E tem o começo do episódio ali com o Victor Strand seguindo aquele caminho que a gente já viu antes, né? Muito já falamos sobre, cara, o desenvolvimento do personagem do Morgan, por exemplo. Acho que o Morgan é o maior exemplo que a gente pode dar do universo The Walking Dead de um personagem que tem a sua história extremamente cansativa. Por quê? Porque, cara, a maneira como eles vão desenvolvendo o personagem, a maneira como eles vão mostrando a evolução do personagem, parece sempre que ela vai pra frente e ela volta, ela vai pra frente e ela volta. Então parece que a gente sempre vê algo que a gente já viu antes do personagem. Isso já se repetia em The Walking Dead, isso se repete também em Fear the Walking Dead. Mas o Morgan não está aqui, então não é ele. De quem que eu estou falando? Cara, Victor Strand. Victor Strand começa o episódio com aquele indício, né? Apresentado no episódio, lá na pílula de final de episódio, com ele sendo esse vilão, ele colocado ali, suas intenções do que ele realmente queria fazer com a Tracy, né, ter a tentativa de ter uma vantagem em relação ao Troy e usar a Tracy realmente como essa cobaia para tudo o que ele precisava fazer. E a Tracy, ela é realmente essa cobaia durante o episódio inteiro, né? Ela é, cara, todo mundo usa essa personagem ali. Mas antes de falar dela, vamos seguir falando do Victor Strand. O Victor, cara, ele tinha que se decidir para que lado que ele ia. Isso era um ponto muito importante da sua forma toda de acontecer na série. E ele tem muito, né, do que acontece nesse episódio, esse caminho das pessoas não terem confiança nele. E isso tudo faz muito jus à história do personagem também. De tudo que ele fez no passado, a consequência das pessoas não terem confiança nele faz muito sentido, mas muito sentido. Inclusive para aquele momento final lá da Madison se revoltar completamente contra ele. É, tudo isso tá ali no que é ser Victor Strand. Ao mesmo tempo, pô, eu queria muito que a série entrasse e abraçasse um caminho definitivo pro personagem. Não ficasse brincando nessa parte B, dele vai pro lado bom, dele vai pro lado mal, dele vai pro lado bom, dele volta pro lado mal, e daí não sabe o que vai acontecer. Mas, aparentemente, né, tudo que ele tá fazendo com esse motivo final de defender padre e tudo mais, inclusive eu gosto quando o episódio fala do resort, né, de novo, faz jus ao personagem. E, ao mesmo tempo, eu continuo, cara, cravando que ele vai ser a grande morte do final de Fear the Walking Dead. Porque só tem uma maneira desse personagem realmente ter alguma, digamos assim, justiça para esses caminhos todos que ele quer tanto defender quanto aquilo que a Alicia gostaria que ele fizesse. Volta-se novamente contra ele os erros todos em relação à torre. Volta-se novamente as coisas que ele fez lá atrás, entendeu? Ainda até a terceira temporada, volta-se contra ele novamente. A única maneira dele realmente fechar toda essa jornada é ele tendo essa redenção, digamos assim, é ele tendo um momento de sacrifício, é ele
se colocando para proteger o Frank, por exemplo, o Klaus, por exemplo, e o seu grupo, né, antigo ali. Daí Madison, Luciano, Daniel, mesmo com eles não acreditando nesse Victor Strand aqui, né? É a única maneira. Mas esse episódio, ele começa, né, entrando no Victor Strand do mal e volta pro Victor Strand bem, porque ele tem esses motivos claros, assim, do porquê que ele tá agindo assim, no que ele acredita. E o encontro dele com o grupo lá do trio, né? Vindo no blindado da Al, a relação das fitas voltando novamente, né? Um fanservice acontecendo pra gente em relação à série, que é uma coisa massa, entendeu? Pô, as fitas ficaram lá, a câmera ficou lá. Até aquele momento lá, pô, a gente tanto viu a tua fita lá, quando elas falam pra Madison, que até a fita, ela se, né, acabou, aquela coisa toda, assim. Gosto desse momento voltar, cara, porque é algo que entrou na nova Fear da quarta temporada. É assim como aquele objetivo em relação às caixas, né? Então é legal ter esses fanservices de retorno em momentos muito importantes, porque levaram muito a narrativa de Fear the Walking Dead desde também da quarta temporada, assim. Aquele trio, vamos falar daquele trio ali. Quando tem aquele momento do rádio, né, que acaba entrando aquele outro grupo ali que ninguém sabe quem é, nem os personagens, e aparece, né, para salvação do Victor, aquele trio. Inclusive ela lá, né, vestida como Alice e tudo mais. E daí tem toda a história da Alice. Cara, primeira coisa assim, esse trio surgir nos últimos 3 episódios, sabe, é uma coisa assim, ó, que eu aparentemente, tá, vendo o episódio eu comprei. Aí entra o momento do paninho. Pra narrativa de importância pra Fear the Walking Dead, cara, pra mim as personagens, elas não vão ter uma grande importância, não sei se é o momento aqui. Trazer, por exemplo, o blindado de volta pra narrativa. Por grande escopo final que tu tem que dar pra família Clark e pros personagens coadjuvantes que estão com a gente desde lá do começo de Fear the Walking Dead, que é realmente a base de final da série, entendeu? Cara, as personagens não têm a menor importância, cara. Daí tu tá aumentando o número de personagens pro momento final de 2 episódios, né? Porque elas são apresentadas no 10, então elas têm desenvolvimento 11 no 12. Cara, pro momento final, 3 personagens ainda por cima. Pô, cara, não precisava, entendeu? Realmente não precisava. Mas ok, é o momento paninho, entendeu? Eu acho que funciona muito para trazer aí, ó, né, a ligação direta com o Victor, né? Trazer esse lado de quem está tentando achar uma maneira de ser bom. Achar uma maneira de ser bom. O que elas contam sobre a Alicia, por mais que a Alicia ali, cara, ela é claramente dada como morta, né? Claramente. Tudo que aconteceu na batalha, a gente entende, pô, a Alice ela cumpriu tudo aquilo que ela tinha falado que ela ia fazer em relação às mensagens, em relação a ajudar as pessoas, em relação, inclusive, de salvar aquelas próprias 3, inclusive do que era ela tornar a torre um local realmente como ele deveria ter sido. Tudo isso tá perfeito, tá? Eu continuo a mesma coisa, a sinopse do último episódio, de que alguém muito importante e inesperado vai aparecer para resolver a situação, é a Alicia Clark. É a Alicia Clark. Não pode ser outro personagem, a não ser Alicia Clark, que é o personagem dado como morto, é o personagem que estão falando que precisa ser colocado, né, para descansar, para que tenha ali, né, o seu momento de, inclusive, pô, o funeral, o enterro, o respeito todo para Madison. Alicia Clark, ela está viva. A maneira como eles vão explicar isso, cara, eu tô com meu paninho já. Tô com meu paninho já, eu quero ver a Alicia voltando aqui. Ah, mas as 3 personagens chegaram e falaram tal coisa. Ninguém está morto até que realmente tenha partido. É isso. É isso. Se é pra trazer, entendeu? Tantos personagens que a gente, cara, não acreditava que poderia estar vivo por causa das circunstâncias mostradas dentro da série, e eu só vou pegar 2, tá? Troy e Charlie. Tem que aparecer a Alicia Clark, cara, mesmo com o que tá falado ali. Mesmo com o que tá falado ali. De alguma maneira, o tal endereço que, pra mim, a Madison não vai chegar no 11, ela chega no 12, lá do tal local da mansão, não sei o que pode ter sido o local onde o Troy matou a Alicia. É o local final, pra mim, sabe, onde a Alicia vai aparecer e da Alicia lá vai acabar aparecendo em parte. Pra mim é isso que vai acontecer, cara. A Alicia ela vai surgir nesse momento. Eu não compro
aquela história ali como uma coisa definitiva. Eu não compro. Eu acho que se é para fazer esse retcon da retcon, mesmo que eles estejam todo o tempo nos induzindo, inclusive o começo do episódio é colocado lá com a Alicia sem braço, né? E depois a gente descobre que na verdade aquela personagem lá é a tal da mãe da Tracy que ficou naquele rebanho lá, que é o tal do exército que o Troy usou e vai usar para atacar Padre, aquela coisa toda. Alicia Clarke, ela vai aparecer. Ela vai ser esse personagem que vai surgir no último episódio. Ela, é personagem inesperado, é ela. A Alicia Clarke vai aparecer, cara. Vai aparecer. Por quê? Não acredito que eles vão fazer com ela o erro de dar um final fora de tela, como aconteceu com a Sarah, com o Wendell, com o Rabino, até com o próprio Josiah. Entendeu? Não acredito que eles vão fazer isso com a Alicia Clarke. Ela é muito tema, ela é sempre mencionada, ela tem uma grande importância e ela não aparece, né? A busca toda pela Alicia tá sempre acontecendo e ela não aparece. Ela vai aparecer nesse momento final que a gente vai ter da série. É isso. Sobre a Tracy, cara, a Tracy pra mim, eu acertei o chute, tá? Acertei o chute. Cara, que ela ia ter o mesmo dom do Troy ali de psicologicamente tentar afetar, né? Madison e todo mundo que tiver ao redor. Obviamente que ter levado a Madison por um momento lá, né, para tentar ter a sua vingança em relação à mãe. A mãe da Tracy, a mulher do Troy, a pessoa que salvou o Troy da represa, que agora a gente entende que não tem nenhuma ligação com a Madison, a não ser o acreditar, é um momento paninho, cara. É um momento paninho, porque não precisava, acho que, ter essa ligação. Não precisava dessa ligação. Esse momento todo, né, da Tracy levar lá até a mãe, para que a mãe tivesse vingança e mordesse, e consequentemente, né, matasse a Madison, funcionaria sem essa informação. Por que trazer um conflito um pouco maior, sendo que é um personagem que, na real, não tem uma conexão verdadeira com a Madison, a não ser acreditar naquilo que ela acreditava, tá? Mesmo assim, galera, mesmo assim, é o momento pano, entendeu? Mesmo assim, eu acho que o episódio, por exemplo, ele volta a acertar quando ele pega, e o confronto agora que a gente tem, tá? Novamente, cara, aquilo que já tinha acontecido no 7, no 8, volta a acontecer no 10. Grupo, frente, frente, armas apontadas, né? Daí fica aquele negócio quinta série do tipo, eu vou te atirar, não, eu vou te atirar primeiro, não sei o que, não sei o que. Cara, tem a consequência toda e se mostra o poder todo do Troy, se mostra que ele é realmente o vilão, mesmo que o Victor tenha isso dentro dele de poder ser um vilão, o Victor tá procurando sim sua redenção. Então, sabe, ele permeia, mas quem é realmente é o Troy. O Troy volta para realmente ser o vilão definitivo e esse episódio ele deixa isso muito claro. Eu gostaria muito de ter visto, cara, esse confronto todo acontecer, mas aí que tá, com tantas coisas acontecendo nesse episódio, né? E eu elogiei muito o ritmo. Eu elogiei muito os personagens tendo relevância no que estava acontecendo. Pô, eu compro essa passagem, entendeu? A Marvel já fez isso, uma galera faz isso, entendeu? Seja por questão de orçamento, seja questão, sabe, de escolha narrativa, ele tem que funcionar no episódio. Eu acho que o principal é essa consequência funcionando no episódio. As baixas, entendeu? O não se importar com quem se perder do lado do Troy, por exemplo, e mesmo assim ele atacar e ir pro confronto e roubar lá o caminhão, aquela coisa toda, funciona, entendeu? Para o que tem que deixar mais ainda firme do Troy ser realmente esse grande vilão final, porque cai um pouco a questão também da humanização, né? Aquilo do Troy, daqui a pouco ser um personagem humanizado, a ponto de virar um aliado da Madison e do grupo inteiro contra o Victor Strand, ele cai nesse episódio aqui. Não vai acontecer esse momento. Por quê? Porque o Victor também, em relação, né, a Tracy, em relação ao Troy, principalmente, o Victor, ele é também essa pessoa onde nunca será confiável, entendeu? Também é alguém por qual o Troy quer se vingar. Só que qual é a diferença? O Victor, ele permeia, o Troy mesmo com a humanização, né, em relação à tentativa de personagem, ele é sim alguém mau. Ele tem um ponto fraco. O ponto fraco dele é a sua filha. O que vai acontecer com a Tracy agora
nesses últimos 2 episódios, eu acho que ela vai continuar muito nesse mesmo estágio, né? Ela vai ser um ponto a ser alcançado, ela que vai, querendo ou não, trazer esse grande momento de conflito. Gosto da explicação da corrente, é algo que funciona muito bem, porque é algo que traz novamente conflito pro Victor, de novo pro caminho da redenção. É, aí chega no ponto da Madison, tá? Cara, eu acho que eles estão. Eu vou ter muito cuidado, tá, para falar sobre a Madison. Eu acho que eles estão chegando num ponto de exagerar em relação ao personagem, assim. Porque a Madison, novamente, ela chega num momento de me deixar muito irritado vendo um episódio. Muito irritado. Porque ela parece ser um personagem sem nenhum tipo de experiência. Parece ser um personagem cego em prol de uma vingança, que é o objetivo dela, e não se importar com esses elos fora, mesmo com o final do episódio, ela dizendo, não quero que tu vá comigo, que nem ela fala pro Daniel, que nem fala não sei o quê, sabe? Tem um jeito que a personagem tá, que pra mim tá me incomodando muito, assim, porque isso já tá vindo de toda a parte B, ou seja, desde o 7º episódio tá vindo essa Madison dessa maneira, dessa forma que eles estão colocando, assim. E, cara, pô, eu achei muito que a saída e a maneira como ela sai, a maneira como ela se despede do Victor no final do 8, era um demonstrativo que ela ia acabar mudando. E a gente vê ela no 10º já, quando ela vai, liga o som, não sei o quê. E daí começa a arrebentar de novo os zumbis lá, pra colocar sua raiva pra fora. Ela tá a mesma coisa. Ela não mudou nada. Então essa saída dela do 8, ela não tem uma real consequência no 10. Não tem. O que ela faz depois com a Tracy, né, é aquele negócio, ela pega e coloca a criança lá. Cara, é óbvio que tu confiar cegamente na Tracy sendo filha do Troy, tu tem que ter um mínimo de desconfiança sobre a informação. E aquela raiva toda que ela coloca em cima da Tracy, entendeu? É a Madison não ter tido nenhum tipo de transformação da sua decisão final para esse momento aqui. E isso me incomoda quanto personagem, porque eu gosto tanto da Madison Clark, gostei tanto da notícia quando eu vi, eu tava vendo ao vivo, né, o Talking Dead, porque eu acompanhava ao vivo o Talking Dead, que acabou junto com a série principal. Quando teve o anúncio, lá, diretamente com a Kim Dickens aparecendo, ela falando do retorno, depois vim aqui, cara, fiz vídeo, tudo mais, conversei com a Mari do Fatos Dead, lá a gente trocando mensagem, porque ela tava vendo ao vivo também, coloquei lá no grupo, pô, Madison Clark, Kim Dickens vai voltar pra Fear the Walking Dead, é isso aí, parará, parará, parará. Pô, cara, essa série é a saga da família Clark. Em 2 episódios, entendeu? Pra reconstruir toda uma Madison, sabe? Todo o tempo que ela passou, a gente não viu, mas ela passou, ela viveu, né? Sabendo já a distância toda que ela estava em relação aos seus filhos. E agora, ter esse ponto todo perdido em relação a um controle do personagem pelo que é o mais importante, pelo que é o grande propósito, né? Pra pegar até uma frase que rolou essa semana na cultura pop em relação, né, ao Loki, por exemplo, o glorioso propósito, né? Pô, qual seria o glorioso propósito da Madison? Pelo que ela está lutando? Assim como o Troy fala pra ela lá no final do 7º episódio, pelo que ela está lutando? Cara, sabe, a Madison, eu vejo ela lutando pelo bem de toda a comunidade, não só por essa vingança pura, cega, seja pelo Troy, seja demonstrado nesse episódio aqui pela Tracy, por causa de algo da Alicia, sendo que ela passou esse tanto tempo afastada, parece que tanto tempo, né? Assim como ela demonstra no episódio da Charlie. Cara, ela não tava lá, ela não sabe a transformação que a Charlie teve depois, entendeu? E todos deram a segunda chance. A segunda chance também é muito tema nessa parte B. E daí ela não dá a segunda chance, depois algo acontece para ela pegar lá o walkie-talkie para entrar em contato pelo rádio. Cara, como a Madison, ela tá assim, ó, me decepcionando muito no que eles estão deixando ela desenvolver nessa parte B. Eu quero a Madison Clark de volta, cara. Eu quero a Madison Clark de volta. Porque isso tá me indignando muito, assim, muito. E acho que esse momento que eu tava esperando, assim, ó, chegar nesse episódio porque eu já tava muito bravo no 8º. Muito bravo com a Madison. Aí dá aquele final. Pô, entendi, cara. Pô, entendi o ponto que vocês queriam chegar. Entendi. Agora a Madison, tá, beleza. Né? Vai ter seu momento lá isolada. Achava mesmo que ela não ia aparecer no 9. Não apareceu no 9. Pô, vai aparecer no 10.
vai ter toda essa questão ali de busca da Alice, que já estava apresentado pra gente desde lá da promo, né, quando teve dos 5 episódios, lá do 7. E não, cara, tá a mesma coisa, indo pra uma coisa pior. E nem o reencontro dela, por exemplo, com as 3 novas personagens que estavam junto com a Alicia, que viveram com a Alicia, que pegaram todo o espírito da Alicia, que estão na frente da Madison, fazem toda a ode em relação a Madison, e o cara, não acredito na tua frente, isso aqui. Nada. Mas nada tem efeito. Mas nada, entendeu? É uma cegueira objetiva do que a Madison está querendo fazer, que pra mim, cara, não é esse caminho que eu queria ver a Madison seguindo. Não é. Até o final do 8º episódio, com aquele final, beleza, faz sentido. Eu esperava que fosse alguma coisa diferente a partir de agora. Muito que fosse algo diferente a partir de agora. E agora, cara, esses 2 últimos episódios aqui é batalha completa. Batalha final, todo mundo junto, todo mundo unido, entendeu? E tomara que esses 2 episódios finais tenham uma tensão muito provocativa e coisas muito importantes acontecendo, com isso é claro que voltando, e é isso aí, cara. É isso aí. Acho que o principal que a gente tem que esperar desse final de Fear the Walking Dead é que eles encerrem as coisas de uma maneira que faça jus à primeira spin-off de The Walking Dead e faça jus à história da família que leva o Fear the Walking Dead, que é a família Clark. E é isso. É isso. Não pode ser nada diferente disso. Não pode. Certo, galera? Então, assim, ó, coloquem mais nos comentários o que acharam sobre esse 10º episódio. Lembrando que semana que vem temos 2 últimos episódios já ao mesmo tempo, ou seja, vão ser liberados ao mesmo tempo. Poderemos maratonar e já poder conversar sobre o encerramento da primeira spin-off que a gente teve do nosso universo The Walking Dead. Galera, a live essa semana ainda não temos a data certa de quando ela acontece, de qual dia, na verdade, ela acontece, mas assim que soubermos, colocaremos lá no grupo e também já vai estar aqui programada aqui no canal para a gente poder falar muito, muito, muito sobre esse 10º, praticamente não, um penúltimo episódio, porque o 11, 12 a gente vai maratonar mesmo, né? Então, pô, o penúltimo episódio que a gente tem desse final de Fear the Walking Dead. Não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Obviamente, vou esperar esse episódio ser exibido na MC TV americana. Vou esperar que os showrunners vão falar sobre o episódio que saiu. Vou pegar alguns abre aspas deles também, para amanhã fazer o vídeo sim com reação, teorias, com sinopse e tudo mais sobre o grande final que a gente vai ter na próxima semana. Certo, galera? Não esqueçam sempre de dar aquela ajuda e Take 04. Evil Sonho aqui.